divina. Somente aqueles que estavam dispostos a olhar para o alto eram capazes de enxergar a direção divina. Há muitos, meus irmãos, que percorrem as Escrituras e não conseguem enxergar o Deus das Escrituras. Há muitos que percorrem as Escrituras e não conseguem enxergar o Messias da Escritura, o Cristo da Escritura. Assim se encontra ainda os judeus que não reconhecem Jesus como Messias, apesar de percorrerem as Escrituras. Assim acontece com alguns ateus, agnósticos, que leem as Escrituras, mas não conseguem enxergar o Cristo das Escrituras. E por que isso acontece? Por falta de iluminação espiritual. Somente aqueles que são iluminados espiritualmente podem enxergar nas Escrituras o Cristo nas Escrituras. Certa vez os discípulos estavam meio que perdidos depois da crucificação de Jesus, da sua ressurreição. 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí eles só puderam conhecer Jesus quando seus olhos foram abertos. Aí quando não acontece a ação da iluminação de Deus na mente, o homem não consegue encontrar o caminho do Messias. Mas esses visitantes magos encontraram o caminho do Messias. E eles levaram presentes. Era comum, quando se visitava um rei, levar presente para os reis. Alguns dizem que esses magos eram reis. A tradição chama de reis magos. A tradição diz até o nome deles. E dizem que eram 3. A Bíblia não diz que eram 3. Chegaram à conclusão, possivelmente, que os 3 presentes que se apresentam ali, ao entregá-los a Cristo, ou incenso e mirra. E esses presentes, meus irmãos, têm um símbolo profético também. O ouro fala da realeza. Então aquele que estava nascendo é o rei dos judeus. E ele recebia como presente o ouro. O incenso fala da divindade. Porque aquele que estava nascendo não era um homem comum, mas era aquele que era desde os tempos antigos. E o incenso está relacionado com a adoração à divindade. Nos cultos da antiga aliança se fazia culto e queimava-se incenso a Deus. Não somente ao Deus de Israel se queimava incenso, mas se queimava incenso também aos deuses pagãos. Então, o incenso está ligado com relação à divindade, e o verbo que se encarna é o verbo divino, é o Deus encarnando, nascendo ali, tomando uma forma humana. E agora a mirra entra, porque a mirra aponta para a humanidade de Cristo. É por meio da sua humanidade que o verbo pode experimentar o sofrimento humano. E Cristo sofreu por nós na cruz. E a mirra está presente também ali no ato de embalsamar o seu corpo após a sua crucificação. Então nós vemos aqui os aspectos proféticos que envolvem a natureza de Cristo. A história da redenção, meus irmãos, nós percebemos que ela é uma história da providência divina, ela é uma história profética. É assim que nós enxergamos a história da redenção. O que nós vemos na história da redenção, quando nós vemos as profecias se cumprindo, nós percebemos uma coisa aqui: o Deus onisciente não é apenas um espectador da história que se desenrola, mas é aquele que intervém no curso da história. Ele tem o controle da história nas suas mãos.
Ele inspira os profetas para que o curso da história possa ser conduzido nos caminhos que Ele traçou, que Ele planejou para a redenção humana. Não é um Deus que está alheio à nossa realidade. Não é um Deus que deixou o ser humano sem direção, perdido, mas não. Ele tem uma história da redenção desde a queda do homem e que vai se cumprir, vai fechar a história naquilo que está revelado no livro da Revelação, ou seja, no livro do Apocalipse. A criação do novo céu e nova terra e os redimidos de Cristo eternamente com Deus. É para lá que nós estamos indo. A história dos salvos estão sendo conduzida por Deus para uma vitória gloriosa, majestosa. Enquanto Deus foi capaz de frustrar o plano de Herodes, o plano do Yahvé de Israel, do Messias de Israel, do nosso Deus, jamais poderá ser frustrado. É nisso que nós descansamos a nossa alma. O plano de Deus da redenção humana, da história da redenção humana, o plano de Deus jamais poderá ser frustrado. E encerrando, meus irmãos, aqui a nossa reflexão, nós não podemos perder de vista a estrela, ou seja, a direção do Espírito